A paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. Que neste dia de hoje Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa falar comigo e com você através da sua santíssima palavra, amém? Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que nos diz o seguinte: pedir-se e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. E o qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Sendo vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Meus irmãos, o texto, num contexto geral, fala da bondade de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo nos diz que se nós, que somos homens, que somos falhos, que somos pecadores, os nossos filhos pedindo, né, coisas, nós não damos coisas ruins a eles, né? Quanto mais Deus, que é bom, né, que é misericordioso, que ama ver as pessoas bem, né? Talvez hoje você vendo aí o seu cenário difícil, complicado, de enfermidade, de escassez, de abandono, de traição, que talvez você esteja vivendo nesse dia de hoje, você diga assim: não, Deus é mau, Deus não se importa comigo, né? Mas esse texto diz, né, que quem pede recebe, quem busca encontra, e para quem bate a porta se abre, né? E talvez você diga assim: poxa, mas eu tenho ido, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho batido, mas a porta não se abre, né? Primeira coisa que nós devemos entender, né? Deus tem o tempo dele. Eu acho que essa é a maior dificuldade que todos nós temos no nosso relacionamento com Deus, é entender que Deus tem um tempo para tudo, né? É extremamente difícil. Eu que o digo, levei um tempo e até hoje eu não estou 100% habituado com esse modo de agir de Deus, né? Talvez se você tem buscado em Deus, se você tem batido, se você tem orado, se você tem pedido e não tem recebido, né, aquilo que você tem pedido, é porque talvez ainda não chegou o tempo, né, de Deus agir. A Bíblia também nos fala isso lá no livro de Eclesiastes, que diz que há um tempo determinado para cada coisa abaixo do céu. Então nós também devemos pedir, nós devemos buscar, mas nós devemos perseverar, né, continuamente. Eu pedi e não recebi. Talvez ainda não é o tempo, né, meus irmãos? Talvez a sua busca que você tem buscado em Deus é uma cura, é uma libertação, é uma provisão, é um livramento, é uma restauração. Ainda não chegou o tempo de Deus lhe abençoar, né? Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto aqui, meditando nele? É que diz o seguinte, né? Que nós pedimos e Deus nos dará bens, né? Pode ser que muitas vezes nós também pedimos a Deus certas coisas e nós não vamos receber aquilo que estamos pedindo, exatamente aquilo que estamos pedindo, mas vamos receber o que Deus, né, acha melhor para nós. Talvez o que eu e você temos pedido, temos buscado, temos a porta que a gente tem batido e não tem se aberto, né, não é o melhor, não é o que Deus tem para nós, né? Deus vai nos dar algo muito melhor, muito maior, muito mais perfeito, né? Mas segundo a vontade dele, segundo aquilo que está na provisão dele para mim e para a sua vida. E é extremamente difícil entender isso, né? Confiar em Deus a esse ponto de saber: olha, Deus não me deu o que eu queria, mas é porque Ele vai me dar algo muito melhor, muito maior, né? E algo que realmente vai se encaixar perfeito na minha vida, na minha história, né? Então, meus irmãos, né, devemos confiar na bondade de Deus, né? Você já pensou quanto Deus tem sido bom para comigo e com você? Quantos livramentos, quanta provisão, quanta cura, quanta misericórdia, né? O salmista Davi nos fala que se nós estamos vivos é pelas grandes e infinitas misericórdias de Deus, né? Todos nós somos pecadores, né? O simples fato da gente estar vivo é pela misericórdia de Deus, né? A
palavra de Deus lá em Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, quando eu e você pecamos, era para a gente morrer, né? Mas o que Deus faz? Deus exerce misericórdia, né? Ou seja, poupa a nossa vida. O simples fato da gente estar vivo, respirando, com saúde, né? É a bondade de Deus, é o favor de Deus, a vida está no favor de Deus, assim nos diz a palavra de Deus. Meus irmãos, então, devemos confiar na bondade de Deus, que se nós estamos buscando, se nós estamos batendo, se nós estamos orando e ainda não recebemos, devemos entender que talvez ainda não seja o momento, é algo extremamente difícil. Eu acho que esse foi e tem sido, para mim particularmente, um dos processos mais difíceis ao se relacionar com Deus. Esperar, saber que ainda não é o momento. Mas a gente luta, a gente vai como a mulher cananeia, que ela clamou ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes, uma ele ignorou, e outra 2 vezes ele disse que não foi enviado para os não-judeus, para os gentis da fé, mas que ele foi enviado para os filhos de Israel, para as ovelhas perdidas. E aquela mulher clamou, e aquela mulher confessou a fé, a grande fé que ela tinha. Ela disse que o Senhor Jesus Cristo primeiramente disse a ela, que não era bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ou seja, ele estava se referindo a ele mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele foi enviado para os judeus, para os filhos da casa de Israel, e havia ali uma mulher cirofenícia clamando, implorando a ele que ele fosse lá curar sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Então o Senhor Jesus Cristo diz a ela, que ele não foi enviado senão, que não era bom, na verdade, ele pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, Ou seja, ele estava dizendo em um contexto profético, em um contexto espiritual, que não era bom, ele que era filho de Deus, alimentar os gentis na fé, Então aquela mulher faz uma confissão de fé. Ela diz ao Senhor Jesus Cristo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, Ou seja, ela estava dizendo: sim, Senhor, tudo bem, o Senhor foi enviado para os judeus, para os remanescentes da casa de Israel, mas um pouquinho da sua glória, do seu poder é o suficiente para curar a minha filha, que está miseravelmente endemoniada, Mesmo o Senhor Jesus Cristo primeiramente ignorando ela, mesmo o Senhor Jesus Cristo 2 vezes dizendo a ela que não iria resolver o problema da filha dela, Então nós devemos aprender com essa passagem bíblica, que tudo tem um tempo, e devemos confiar na bondade de Deus, porque essa palavra nos diz, que nós sendo homens e maus, não damos coisas ruins aos nossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai, que estás no céu, dará bem aos que lhe pedirem, O interessante é que esse texto fala, dará bens, Ou seja, Jesus não está falando que Deus só vai dar a salvação, que Deus não se preocupa com as nossas necessidades, não. Jesus fala bens no contexto material, Então, meus irmãos, que nós possamos perseverar, esperar, crer para receber, bater, pedir, buscar, para receber, para a porta se abrir e para sermos abençoados por Deus. Amém, meus irmãos? Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje, seja comigo e com você.